Vamos ao nosso estudo de hoje. Trouxemos um assunto muito empolgante e, ao mesmo tempo, ele causa para algumas pessoas uma certa angústia, uma certa preocupação. Hoje nós vamos falar da sacudidura. E eu resolvi trazer esse tema porque acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. E vocês têm percebido, a gente falou sobre o selamento, o fim do tempo da graça, somente assuntos concernentes ao fim. E hoje nós vamos falar sobre o peneiramento, tá certo? A sacudidura. Vamos ver o que é que o Espírito de Profecia e a Palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Quando o meu irmão Robinho estava orando, ele falou um pouco das perseguições, né? Que nós somos acometidos, e orou a Deus para que Deus nos ajude a enfrentar essas perseguições. E na mesma hora que ele orou, eu lembrei do assunto de hoje, porque a perseguição que nós estamos enfrentando hoje, iremos enfrentar até os últimos dias, tem um papel muito importante no processo da sacudidura, mas nós vamos chegar lá já já. A princípio, eu queria abrir com uma pergunta, eu vou dirigir essa pergunta ao meu irmão Robson, mas o Lito também vai poder participar na hora que ele quiser. A pergunta é a seguinte, Robinho: por que é que ser membro da igreja nos últimos dias não é garantia de salvação? Porque a gente sabe que tem muita gente que vai à igreja com essa sensação de, bom, eu estou fazendo a minha parte, né? Que pega a Bíblia para ler como se fosse um requisito. Eu vou ler a Bíblia porque todos os dias um crente de verdade precisa ler. Ele não vai à Bíblia para ter um encontro com Deus. A maioria vai à Bíblia achando que é uma obrigação, uma necessidade que todo crente precisa buscar, né? Então, a pergunta é a seguinte: por que estar na igreja não é garantia de salvação? O que é que o Espírito de Profecia fala a esse respeito? Olha, esse é um estudo realmente muito profundo e traz muita tristeza para nós saber que algumas pessoas irão nadar todo o oceano para, no final, morrer na praia. São os conhecidos cristãos nominais. Eles estão dentro daquele contexto religioso, aprendem as práticas cristãs, realizam essas práticas de forma mecânica e indiferente. Contudo, eles fazem apenas a repetição dos rituais, e esses rituais, eles não têm nenhum impacto nas suas vidas. Eles não se arrependem dos seus pecados, eles não crescem na fé, não experimentam mudanças na sua vida e não apresentam nenhuma evidência dos frutos do Espírito. É muito triste essa situação. Mas Deus não permite que nós julguemos quem são essas pessoas. Não é fácil de identificar, porque nós não estamos no coração de ninguém. Não é fácil de identificar, porque nós não estamos na mente de ninguém. Deus nos proibiu de julgar. Mas Jesus nos falou que haverão dois grupos. Ele deu 3 exemplos. O primeiro em Mateus 25:32. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele vai separar os bodes das ovelhas. O segundo exemplo ele falou em Mateus 13:30. Deixem, pois, crescer o joio e o trigo até a safra. E aí, eu direi aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio, amarrai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. E, finalmente, o terceiro exemplo de Jesus, ilustração que Jesus deu, em Mateus 24:40, que são aqueles que serão levados para o reino e aqueles que serão deixados para trás. Então, ser membro da igreja não é garantia de salvação. É preciso que a gente, na nossa caminhada espiritual, é preciso que a gente pare muitas vezes e faça uma avaliação aonde eu estou. Aonde eu estou? Qual é a minha situação espiritual? E nós possamos fazer essa avaliação junto com Jesus. Jesus do nosso lado e a gente conversando com ele: Senhor, como é que eu estou indo nessa jornada? A irmã White nos fala em Serviço Cristão, página 40, eu faço uma declaração à igreja, nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar
a história terrestre. Eles se acham tão sem esperança no mundo como um pecador comum. Isso é muito triste, minha gente. Isso Muito é muito triste, forte. muito triste. Muito forte. Temos também a Manuscripts Releases, página, capítulo 19, diz assim: os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade se uniram à igreja, se considerando guardadores dos mandamentos, mas eles não possuem vitalidade e nem consagração a Deus do que as igrejas nominais. E essas pessoas serão atingidas pelas pragas tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Então, Semei, você me pediu um assunto pesado para eu falar, uma mensagem dura, mas eu tenho que continuar. Continua então, Semei? Pode continuar. Até porque, Robinho, eu quero acrescentar que é como se Deus deixasse muito claro para a gente, nesse assunto que você começa falando, que Jesus não nos chamou para o Evangelho para a gente continuar do mesmo jeito que a gente foi encontrado, não. Ele nos chamou para que a gente evolua no relacionamento com Ele, né? Do contrário, a gente vai só ocupar espaço na igreja para um dia outra pessoa mais fervorosa do que a gente vir e ocupar. Exatamente. E é interessante isso que você colocou, porque eu tenho notado muitos evangélicos que estão conhecendo a mensagem, as 3 mensagens angélicas, estão descobrindo o sábado, descobrindo novas verdades, eles estão vindo para a igreja adventista cheios de vigor, eles estão vindo cheios de entusiasmo, enquanto a carta número 46 de White nos diz assim: haverá uma sacudidura. No tempo devido, a palha será separada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Então, meus queridos, eu lembro quando eu era criança, eu ia para os famosos programação de Calvário, e eu via ali, não era nem foto, nem era filme, eram imagens desenhadas do antigo projetor de slides. E ali, no meio daquelas casas, o projetor de slide mostrava aí o desenho de Jesus crucificado, o desenho de Jesus na via dolorosa. E eu via aquelas pessoas, os meus vizinhos, os vizinhos ali na Mostardinha, no bairro de Afogados, quando assistiam essas ilustrações, eles choravam. Mas hoje o que é que nós vemos? Nós vemos os filmes sobre a vida de Jesus cada vez mais gráficos, mostrando cada vez mais sofrimento, mas as pessoas não demonstram nenhuma emoção em ver o sofrimento de Jesus por eles. Para terminar, eu tenho aqui 2 versos que nos diz assim, 2 citações. The Review and Herald, 19 de março de 1895. O Senhor virá em breve. Toda a igreja deve haver um processo para aprimorar e joirar. No meio de nós existem homens perversos. Que dureza! Que coisa terrível! Existem homens perversos. Quando eu era pastor distrital, meu Deus, quantas aflições eu passei. Existia uma igreja especialista em fazer pastor sofrer. Existia uma igreja, existiam irmãos especialistas em ser pedra de tropeço e trazer sofrimento para a família pastoral. Haverá homens perversos, disse a irmã White. E para terminar, diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem os seus mandamentos por palavra e por ação. Meus queridos, eu quero aqui terminar falando para vocês de uma ilustração que traz, de uma pequena história bíblica que traz tristeza, horror, mas ao mesmo tempo esperança. A história de Judas, que viveu na igreja do Senhor. Judas, que foi enviado na grande comissão. Judas, que com certeza curou pessoas,
evangelizou, Judas, que expulsou demônios, Judas, que possivelmente ressuscitou pessoas. Esse homem, no meio da igreja de Deus, sendo ali o mais próximo, um dos mais próximos a Cristo, como discípulos, fazendo parte do grupo, traiu o Senhor Jesus. E ali na Santa Ceia, ele disse: aquele que eu der um bocado é aquele que vai me trair. Alguns especialistas de teologia falam que essa figura de molhar o pão no molho e dar na boca de uma pessoa quer dizer assim: eu amo você. Então, até o último minuto, Jesus Cristo trabalhou pela vida, pela salvação de Judas. É por isso que essa história é de horror, mas é de esperança. De horror, porque alguém no meio da igreja de Deus foi embora, se perdeu. Mas de esperança, porque Jesus trabalhou pela salvação de Judas até o fim. E Jesus está trabalhando pela nossa salvação e vai trabalhar. E pela graça de Deus, nós não fracassaremos. Nós faremos Amém. parte do grupo de salvos para a honra e glória do Cordeiro de Deus. Amém, amém, Robinho. Você falou que Jesus está trabalhando, né? E eu estava lendo aqui uma parte que eu queria repartir com os irmãos, que às vezes o trabalho de Deus perpassa o sofrimento humano, né? Ellen White diz coisas assim muito fortes, como, por exemplo, Deus permite que a crise se instale e se levante para que a verdade apareça. Olha que coisa impressionante, né? Deus trabalha através das tempestades também, Deus trabalha através dos terremotos. Deus permite o sofrimento do seu povo para fazer com que esta visão da genuína religião, do genuíno relacionamento, do amor genuíno que ele espera que a gente tenha por ele, apareça diante dos nossos olhos. Como você falou, tem muita gente dentro da igreja que não tem nenhum compromisso com Deus. E a gente precisa fazer uma autoanálise para ver se nós estamos dentro desse grupo, porque é fato, não dá para negar. Jesus disse que o joio e o trigo crescerão juntos. A sacudidura virá para separar esses dois grupos, mas o texto que eu separei aqui para ler diz que o sofrimento, que muitas vezes abate o povo de Deus, não acontece por acaso. Olha o que ela diz aqui, ó. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaça de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, em outras palavras, Ellen White diz claramente que o sofrimento abate o povo de Deus para fazer com que neste povo fique muito claro quem está do lado do Senhor e quem não está. A gente, quando vê a história do povo de Israel, uma vez eu vi o pastor Edson Nunes falando a respeito da intenção de Deus em levar o povo de Israel para o deserto. Ele disse assim: o objetivo de Deus era genuinamente humilhar Israel, era fazer Israel sofrer para que definitivamente sentisse a necessidade de um Deus criador, amoroso, cuidador, e todo aquele sofrimento, toda aquela coisa terrível que o povo de Deus passou no deserto, passou porque precisava passar por esse expurgo, né? Por esse momento de identificação de quem realmente estava do seu lado. Para a gente ter uma ideia, a maioria de vocês que estão nos assistindo sabem, quando estavam prestes a entrar na nova Canaã, na Canaã prometida por Deus para o povo, daqueles que saíram do Egito, apenas 2 deles entraram na Canaã, que foi Josué e Calebe. Todos os outros nasceram no deserto. Durante aqueles 40 anos, entraram com Josué e Calebe para assumirem aquela terra prometida. Agora fica aí isso para a gente refletir, né? Deus levou o povo de Israel para o deserto a fim de prová-los, a fim de identificar quem era seu, e conseguiu
deixar muito claro diante do próprio povo de Israel, aqueles que estavam com o coração aberto aos seus ensinamentos, abertos à obediência, e aqueles que estavam totalmente fechados, inclusive rebelados contra Deus, porque todas as crises que o povo de Israel enfrentou eram momentos de rebeldia, de pessoas que se levantavam no meio do povo e começavam a murmurar, a xingar e a lamentar o tipo de vida que estavam vivendo no deserto. Então eu creio, sabe, Robinho, que apesar da gente ter tanta gente que não tem boas intenções dentro da igreja, que estão ali por outros motivos, seus propósitos não são santificados, eu acredito que nós estamos vivendo num tempo em que essa separação vai ficar bem clara diante das pessoas. O testemunho fiel que virá nos últimos dias é que vai acarretar essa sacudidura, o sofrimento também, né? Mas eu acho muito interessante a ideia de saber que Deus permite a dor, permite o sofrimento, para identificar quem são os seus verdadeiros filhos. Verdade, Semei, inclusive... O que você acha, meu querido irmão pastor Gondim? Vocês estavam falando aí, eu pensando aqui num texto que a Bíblia diz que é quem habitará com o fogo consumidor? Uhum. E quem viverá no meio das chamas eternas, né? A ideia de que a pessoa incendiada, né? Fogo com fogo dá tudo certo. O fogo não destrói o próprio fogo, né? Então, Deus é fogo, né? Deus é essa presença divina. E para estar na presença dele, por isso que ele diz que só entra no reino dos céus quem for batizado na água e no fogo. E foi por isso que quando Tiago e João... Diga. Seriam esses os objetivos principais da sacudidura? Eu queria que você também falasse sobre isso. Pois é, o próprio Jesus, ele diz, eu repreendo e disciplino a todos que eu amo. Então, esses que habitarão no fogo são aqueles que passaram pelo teste, porque antes da sacudidura vai haver muito sofrimento, muita dor, que já está havendo, mas até lá vai ser muito maior. E isso tudo, como você estava dizendo, Samir, vai contribuir para o crescimento, vai tornar-nos pessoas melhores, mais capacitadas, mais habilitadas para entrar no reino do céu, porque nós passamos pelo fogo. O fogo, como o Robinho disse ainda há pouco, tirou a escória, e o texto que Ellen White fala, né? Então, assim, passamos pelo fogo, né? E vamos habitar no meio das chamas eternas. Então, assim, Deus precisa... É por isso que muitos vão dizer, mas eu estive... fiz milagres, eu falei em teu nome, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Eu não sei quantos assistiram aquele filme... aquele filme adventista que faz algum tempo que foi lançado, A Última Batalha, aquela hora em que o garoto vê todo mundo ressuscitado, olha para a sepultura do seu ancião, a quem ele admirava tanto, e ele pergunta, mas e o meu ancião não vai ressuscitar? E o anjo lhe responde, ele tinha vida dupla. Então, assim, só essa surpresa, né? Nós vamos ter muita gente que imaginamos que não estarão, vão estar. E muitos que nós imaginamos que poderão estar, não estarão. Então, é por isso que vai haver essa sacudidura final, né? O primeiro objetivo dela é... Parece, Lito. Me perdoe lhe interromper aí. Parece, então, que, só puxando um pouquinho do que o Robinho falou, o sofrimento, né? O sofrimento parece que tem duas funções, né? Revelar a rebeldia e revelar a consagração, né? Trazer as pessoas, ou elas se consagram, ou elas se rebelam contra Deus. Então, tem um duplo objetivo. E parece que esses dois objetivos são divinos, né? Deus realmente parece que ele quer que isso aconteça, né? É algo... É estranho a Deus, né? Ele não queria que fosse assim, como também os teólogos chamam de o ato inaudito de Deus, quando será definitivamente mortos todos aqueles que não estavam identificados com ele, porque a Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida.
Então, é só um toque final. Então, são duas coisas em comum, né? O sofrimento e a morte. O sofrimento, ele nos prepara para entrar nos céus. O sofrimento, ele nos amadurece para ajudar outros que passaram, que estão passando pelo sofrimento que nós também passamos, né? E o sofrimento, por aquilo que pareça, ele nos aproxima mais de Deus. Então, haverá todo esse sofrimento, e aí Deus vai identificar aqueles que são seus, e a obra é encerrada aqui na Terra. O primeiro objetivo que eu identifiquei, no texto da página 156 que nós estamos lendo de Ellen White, é mostrar que muitos que não aparecem serão vitoriosos. Justamente esse lance do filme que eu falei, né? Muitas pessoas que a gente pensa assim, não, é o cara, pastores, autoridades, e de repente muitos simples que nunca apareceram, nunca se destacaram de certa forma, eles vão estar lá. Então, uma das metas da sacudidura é revelar essas pessoas, né? E o texto dela diz: há preciosas pessoas hoje ocultas que não prostraram os joelhos a Baal. Então, há muitas pessoas preciosas hoje ocultas, quer dizer, não é aquela pessoa que aparece, que tem nome, elas estão ocultas, tá? Mas elas não dobraram seu joelho a Baal. É exatamente como foi o caso de Elias, né? Elias estava se julgando o tal, né? O único, e de repente ele ouve a voz de Deus dizendo que havia ainda mais 300, 400 homens, né, que não dobraram seus joelhos a Baal. Então isso é profundo demais para pensarmos, né? Segundo objetivo é revelar os que não recuam diante da perseguição. Revelar aqueles que não recuam diante da perseguição. Eles vão encarar, eles vão enfrentar, eles sabem, eles têm consciência que é parte da vida, é parte do selamento, é parte de esmiuçar, de separar um do outro, e é parte da sacudidura. E o texto dela diz: acenda-se a perseguição e os insinceros, não sinceros e hipócritas vão vacilar e vão renunciar à fé. Quer dizer, hoje a igreja não está tendo perseguição nenhuma, a gente está tendo a oportunidade de pregar, de louvar, de ir para a igreja livremente. A igreja, você vai na igreja, eu fui numa igreja agora há pouco, fazer um trabalho, uma semana de oração, e só na sexta e sábado é que o povo aparece. Quando no passado, a Bíblia diz em Atos 2 que eles se reuniam todos os dias nas casas e nos templos. Então, assim, para a gente pensar. Havia okay? mais fome e sede de justiça, né? Exatamente. Então, assinam-se as perseguições e esses não sinceros e hipócritas vão vacilar e vão renunciar à sua fé. O terceiro objetivo da sacudidura é confirmar que os que forem firmes na perseguição vão sair mais fortes. Porque é isso que falei ainda há pouco, né? Quando a gente passa pelo sofrimento, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Okay? Andar pelos caminhos desse mundo já é sofrimento natural. E mais ainda quando se tem demarcado em nossas vidas algumas situações de morte de entes queridos, né? De doença da gente. Agora mesmo a gente estava conversando, nós três, né? O Robinho falando de alguns problemas de saúde, você também, Samir, falando. É duro viver nesse mundo. Mas aqueles que atravessarem essas dores, sofrimentos e perseguição vão sair mais fortes ainda. E o texto dela diz: o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte ainda em sua fé. Amém. Glória a Deus. Agora, o quarto objetivo é que me encanta, porque ele é surpreendente. O quarto objetivo da sacudidura é surpreender a muitos
reduzindo o número dos que fazem parte da igreja verdadeira. É por isso que todos vão dizer, poxa, nós fizemos um milagre, nunca vos conheci, Jesus vai falar. Porque vós que praticais a iniquidade, vai ser dito. Então, muitos que estão hoje na igreja, acomodados, pensando que só pelo fato de ter sido batizado, mas foi apenas na água o batismo, não foi no Espírito. Né? São pessoas que não se percebe nelas o resultado de uma conversão, de uma mudança de direção. O indivíduo era estúpido, grosseiro ou grosseira, ele torna-se dócil, ou pelo menos ele esforça-se para se tornar uma pessoa melhor, ok? É uma pessoa ciumenta, possessiva, que manipula e continua do mesmo jeito, não houve. É por isso que eu costumo dizer nas igrejas por onde eu passo, que nós não somos mais pecadores, nós somos justos, que tem uma natureza pecaminosa. Isso diferencia muito a gente, porque o salmista, no capítulo 1, fala de 3 classes de pessoas: o ímpio, o pecador e o justo. Então, se nós não somos pecadores nem ímpios, somos justos. Então, o pecador, ele vive no mundo pecando, virado, não quer nem saber de Deus. E um dia ele se converte. O ímpio é aquele que, Pedro diz que ele é como um cão que volta ao vômito. Ele sabe o que é para fazer. Ele já viveu no meio cristão. O ímpio é uma espécie de Judas, entendeu? Ele estava ali o tempo todo, mas estava fazendo as coisas consciente, botando o dinheiro dentro da bolsa, como é dito, né? E depois traindo Jesus e tirando a própria vida. Então, se eu não sou ímpio e nem sou mais pecador, porque quando eu desço as águas, eu sou imergido na água como pecador. E na simbologia do batismo, eu morro como Cristo morreu. E aí eu saio, emerjo daquela água como uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Então agora me torno um justo. Por que justo? Porque Deus agora, pelo pacto que eu assumo com Ele, pelo novo nascimento na água e no fogo, pela transformação de vida, vivo uma vida diferente com Ele. E aí Ele me justifica, tá? Que eu estou na mão dEle. Ele diz, Pai, essas ovelhas são minhas, obrigado que tu me deste, e ninguém as arrebata da minha mão. Então, somos um com Ele como é um com o Pai. Então, esses estarão na glória e serão parte desse número reduzido que a igreja verdadeira vai ter. Né? Que não é remanescente. E o remanescente. Não é esse número. Eu sempre estou dizendo isso, né? O texto de Romanos 9, 27, que diz que Paulo tirou de Isaías, né? Que diz que o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Então, o quarto objetivo é surpreender a muitos, reduzindo, a muitos que esperam estar lá, reduzindo o número que fazem parte da igreja verdadeira. Aí o texto de Ellen White que prova isso, eu fui buscar um pouco fora do texto da gente, de Eventos Finais, Primeiros Escritos 2:7-1, olha o que ela diz, isso é surpreendente. Diminuirá o número dos que fazem parte da igreja verdadeira. Diminuirá. E ao serem sacudidos, muitos vão ser jogados para fora do caminho. Quer dizer, a turma do bem fica. A turma da falsidade, do engano, da hipocrisia, sai. Os descuidosos e indiferentes serão deixados para trás em trevas. E seu lugar será imediatamente preenchido pelos que aceitarão a verdade e a ela se filiarão. Quer dizer, esse grande movimento do autoclamor, da sacudidura, da chuva serôdia, tá? Esse movimento é que vai operar essa saída e entrada ao mesmo tempo, ok? Aí vem o texto mais grave. Esse está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385. Esse é mais grave. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes, em grande número das igrejas católicas, em grande número, gente. Não é em pequeno número, não. Que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas, observadores do sábado, que não andam na luz, que é a turma que vai ser sacudida, vai ser jogada para fora
e vai ficar um pequeno povo muito feliz. Esse é o problema. Você falou do cerne da questão. Aqueles que não andam na luz. Eles conhecem a luz, mas eles não vivem isso. Então, no final, se cumprirá aquele verso que eu falo sempre, talvez o mais triste da palavra de Deus, que diz que terminou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa vida. Então, para quem está se assustando aí, com pouca gente, o quinto e último objetivo da sacudidura: provar ao mundo que Deus não precisa de um grande número de cristãos infiéis para obter a vitória final. Não, é com um tiquinho de gente, que é para provar mais uma vez que o poder está na mão dele. Nós somos apenas os 300 de Gideão. Exatamente, meu amigo. Aí olha o que ela diz, Testemunho para a Igreja, volume 5, que ninguém lê. Testemunho para a Igreja, volume 5, que ninguém lê. Página 119, ela diz: 10 homens que andem humildemente terão mais poder sobre o mundo do que toda a igreja, com seu presente número e sua falta de unidade e compromisso. Meu Deus. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Bom, que temos um Deus que é capaz de incendiar o mundo com poucas pessoas. Exatamente. Eu não preciso me preocupar muito com isso, porque eu só vou largar da fé e da certeza de que vou ouvir Jesus dizer: entrai pelas portas, o teu sofrimento acabou. Se um dia ele chegar, naquele dia, naturalmente, ele sabe, amigo, onde vai para a esquerda. Enquanto ele não disser, eu estou acreditando que nós vamos estar lá. Eu não tenho motivo nenhum para não acreditar. Deus me transformou, eu era terrível, eu era pecador. Eu não sou mais pecador, não. Agora sou um justo, porque o livro de Hebreus diz que Jesus está intercedendo todo o tempo por mim e por todos vocês que nos ouvem agora. E para que é que ele está intercedendo? É para a imputação de justiça. É isso que ele está acontecendo lá no santuário, em favor dos que creem, dos que não desistem. Ele não pede inerrância, ele pede perseverança. Então eu não vou desistir. E eu espero que nenhum de vocês desistam também. Amém, vamos junto. Amém. É isso aí, meu irmão. Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando assim, vou fazer mais uma pergunta para a gente terminar suave esse tema que é tão pesado, mas graças a Deus você já fez esse fechamento, porque a nossa esperança não está nos números, não está na sorte, não é quando a peneira for balançada que a gente vai ver se cai ou se não cai, não tem nada a ver. A nossa esperança está em Jesus Cristo, a nossa esperança está nos seus méritos, e a única coisa que ele pede é como, eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu era pequenininho, meu pai costumava me levar para o estádio de futebol. E algumas vezes aconteciam brigas aleatórias e a multidão começava a brigar. Sabe o que meu pai fazia? Me trazia para junto dele e dizia: fica aqui perto de mim para você não se machucar. Eu acho que no fim dos tempos é mais ou menos isso que Deus fará com o seu povo. É por isso que a gente precisa ter paz de espírito. As coisas estarão caindo ao nosso redor. Todas as coisas, como disse Robinho, que precisam ser abaladas, serão abaladas. Mas o Senhor vai nos trazer para junto dele. E se a gente atender a esse convite de permanecer em sua presença, estaremos seguros, como disse Lito aí no final, a respeito dessa certeza da salvação em Jesus. Então, querido amigo, minha amiga que nos escuta, não perca a sua paz. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele sabia que seria muito mais fácil para a gente se a gente ficar pertinho dele, se a gente ficasse pertinho dele. Então, por isso que ele nos convida todos os dias: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Essa proteção está garantida. Robinho levantou a mão, acho que quer falar alguma coisa. Somente para terminar com o verso: olhai para mim e sede salvos vós, todos os moradores da terra. Amém. Segredo da salvação: olhos fixos em Jesus, olhos fixos até o fim. Amém.